Eu tenho certeza que você já se perguntou o porquê dos fundos imobiliários de papel pagarem rendimentos mensais maiores do que os fundos imobiliários de tijolo. Se você abrir o Funds Explorer e filtrar pelos fundos pelos maiores dividend yield, praticamente só vão aparecer os fundos imobiliários de papel. Mas eu preciso te falar uma verdade dura. Se você está investindo apenas nesses fundos de papel, por conta dos rendimentos mensais maiores, e negligenciando os fundos de tijolo, você está dando um tiro no seu próprio pé. Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que esse rendimento maior acontece e vou te mostrar o porquê você também deveria investir em fundos imobiliários de tijolo, mesmo com os rendimentos mensais inferiores. Mas antes, não esquece de deixar sua curtida aqui nesse vídeo e se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Vamos nessa! Na última reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, foi decidido que, mais uma vez, a nossa taxa básica de juros permaneceria em 13,75% ao ano. Essa decisão do Copom abre uma janela de oportunidade e chama a atenção para quem gosta de investir especialmente em fundos imobiliários de papel, que se beneficiam desse cenário de juros mais altos. E isso porque um fundo imobiliário de papel é um ativo que investe em dívidas imobiliárias. Essas dívidas imobiliárias, como as LCIs ou CRIs, remuneram o investidor através de juros e correção monetária. Se os juros estão altos, normalmente eles conseguem pagar altos rendimentos também, porque essas dívidas são usualmente atreladas aos indicadores da Selic ou IPCA, que é a inflação oficial do nosso país. Atualmente é possível encontrar fundos pagando um dividend yield que ultrapassa os 14% ao ano. Isso seria algo superior a 1% ao mês de rendimentos isentos de imposto de renda. É muito tentador concentrar 100% dos investimentos nos fundos imobiliários de papel e ignorar por completo os fundos imobiliários de tijolo, que normalmente não chegam perto de distribuir esses rendimentos mensais. Mas como eu te falei no começo do vídeo, isso pode ser um tiro no seu próprio pé. Esse rendimento mensal superior, ele não implica necessariamente em um retorno maior no longo prazo dos fundos de papel. E calma, eu não estou ficando maluco, eu vou te explicar tudo isso. Você precisa entender que a dinâmica de investimento de um fundo imobiliário de papel é completamente diferente da dinâmica de um investimento de um fundo imobiliário de tijolo. Um fundo de papel, como já conversamos, eles investem em dívidas imobiliárias. Essas dívidas imobiliárias possuem prazo de vencimento. Uma dívida é um empréstimo e todo empréstimo ele vence em algum momento. Ou seja, não é algo que tende à perpetuidade, não é algo que tende a se valorizar no médio e longo prazo. É simplesmente um contrato de dívida que paga os juros acordados e a correção monetária do período. Depois disso, é fim da história. Então o conceito aqui é muito claro. Um fundo imobiliário de papel foi projetado para distribuir renda. A sua estruturação, a sua dinâmica são todas voltadas para a distribuição de renda mensal. Essa é a única coisa que um fundo imobiliário de papel pode te oferecer. Justamente por essa questão da perpetuidade, um fundo imobiliário de papel não tende a se valorizar com o tempo. Você nunca vai ver uma cota de um fundo imobiliário de papel saindo de 100 para R$200. Isso não existe. Essa inflação e correção monetária que normalmente vem com o tempo em um fundo imobiliário de papel já é distribuída para você no rendimento mensal. Praticamente todo o retorno que você vai ter com um fundo imobiliário de papel está computado no dividend yield. Isso não acontece com os fundos de tijolo. E é justamente por isso que essa comparação ela é bem míope. Quando você olha para o rendimento mensal de um fundo de papel, aquilo ali é todo o potencial que você tem de receber com esse tipo de fundo imobiliário. Mas comparar ele com os fundos de tijolo não faz sentido, porque um fundo de tijolo, além do rendimento mensal, ele vai ter um potencial de valorização que ele vai te entregar ao longo do tempo. A dinâmica de um fundo de tijolo é diferente. Ele não investe em dívidas imobiliárias, ele investe em imóveis reais, ele investe em terrenos. Um fundo de tijolo vai ser proprietário de imóveis de shoppings, de lajes corporativas, de galpões logísticos, entre outros tipos de imóveis. Parte dos aluguéis que o fundo de tijolo recebe desses imóveis inevitavelmente é destinada às manutenções e despesas, assim como para gerenciar toda a estrutura. O fundo ele precisa cuidar da vacância e da inadimplência, por exemplo. Como resultado disso, os fundos imobiliários de tijolo acabam distribuindo normalmente rendimentos mensais inferiores, justamente porque os imóveis que fazem parte da carteira de um fundo de tijolo, ao contrário das dívidas imobiliárias, tendem à perpetuidade e precisam ser mantidos. Eles não vencem simplesmente como um contrato de dívida. Ou seja, eles tendem a se valorizar com o tempo. Quantos casos de conhecidos você já não ouviu que compraram um imóvel em tal lugar da cidade e hoje esse imóvel vale o dobro, o triplo,
Isso é comum e precisa ser levado em consideração nessa conta. A dinâmica e a estruturação de um fundo de tijolo não é inteiramente voltada para a renda. Ele distribui renda mensal? Sim, ele distribui, mas existe uma outra parcela que compõe o retorno total. Existe nesse cálculo a valorização dos imóveis que se expressa através da valorização da cota do fundo imobiliário. Ao contrário do fundo de papel, um fundo de tijolo ele tende a se valorizar no longo prazo. Você pode comprar uma cota de R$100 e ter ela 150 depois de alguns anos. Então é por conta disso que os rendimentos mensais dos fundos de tijolo acabam sendo, em média, inferiores aos fundos de papel. Eles perdem no rendimento mensal de curto prazo, mas podem compensar no médio e longo prazo com a valorização das cotas e, consequentemente, dos imóveis. O fundo de tijolo não te distribui essa inflação de forma direta e imediata como o fundo de papel. Ele engloba essa inflação no médio e longo prazo. Em resumo, para simplificar a sua vida, a cota de um fundo imobiliário de papel não tende a se valorizar no longo prazo. Já a cota de um fundo imobiliário de tijolo, ela tende sim a se valorizar. Quando você compara o retorno de investimentos, você precisa sempre comparar os retornos totais. No caso do fundo de papel, esse retorno é o rendimento mensal. Já no fundo de tijolo, é o rendimento mensal somado à valorização da cota. Eu vou entrar aqui no Funds Explorer para te dar um exemplo bem claro. Se a gente pesquisar pelo MXRF11, que é um dos fundos de papéis mais famosos do país, e olhar para o histórico de cotações dos últimos 5 anos, a gente percebe que o preço da cota praticamente não mudou. Há 5 anos, uma cota do MXRF11 custava algo próximo de R$10,10 e hoje em dia continua na mesma faixa. Ele está sendo cotado hoje a R$10,60 mais ou menos. Nesses últimos 5 anos, isso é uma valorização de pouco mais de 6%. Se você olhar para o valor patrimonial do MXRF11, que é o indicador que mostra o patrimônio do fundo, o resultado também vai ser singelo. Esse valor praticamente não se altera com o passar dos anos, justamente por conta da dinâmica de um fundo imobiliário de papel. Agora, se você pesquisar por um fundo imobiliário de tijolo como o HGLG11, as coisas já são bem diferentes. Nos últimos 5 anos, o fundo entregou uma valorização de mais de 35%. A cota do HGLG saiu da casa dos R$126 para o preço atual de R$166. E o mesmo aconteceu com o valor patrimonial do fundo. Em dezembro de 2015, o valor patrimonial por cota do HGLG era de R$ 104,16. Hoje, o valor é de R$ 153. Então, você percebe que o patrimônio do fundo cresce com o passar do tempo, justamente por conta da valorização dos imóveis e do crescimento do fundo. E é por conta disso que não basta olhar para os fundos que pagam mais mensalmente. Se você pega o dividend yield de um fundo de papel e compara com o dividend yield de um fundo de tijolo, você está ignorando por completo a valorização da cota que é esperada para um fundo de tijolo. Muitas vezes ele pode ter um dividend yield menor no curto prazo, mas compensa no médio e longo prazo com a valorização da cota. Ele pode render mais nesse prazo do que um fundo de papel, mesmo que pagando menos rendimentos por mês. E é justamente por conta disso que você precisa ter as duas estratégias na sua carteira. Se você diversificar a sua carteira em fundos de papel e também em fundos de tijolo, você se protege em diferentes momentos de mercado e consegue aproveitar as oportunidades que surgem nas duas classes de fundos imobiliários. Em um momento, você pode ter os fundos imobiliários de papel mais baratos e em melhores oportunidades. Num outro momento, pode ser que os fundos de tijolo estejam mais baratos e vantajosos. Coloque uma coisa na sua cabeça, a diversificação ela é sempre bem-vinda. Não invista apenas em um fundo de papel porque eles pagam mais no curto prazo, porque como eu te provei ao longo desse vídeo, no médio e longo prazo, essa história pode se inverter. Então é fundamental ter a diversificação para aproveitar o melhor dos dois mundos. Se eu esclareci essa dúvida para você, já não esquece de curtir esse vídeo aqui embaixo e se inscreve no nosso canal para ser notificado sempre que sair um vídeo novo. Aqui no Tio Fis, a gente te ajuda a investir nos melhores fundos imobiliários do mercado e aumentar a sua renda passiva com segurança todos os meses. Aproveita para entrar no nosso canal e assistir nossos outros vídeos que a sua renda passiva vai te agradecer certamente. Um forte abraço, turma, e eu te vejo no próximo vídeo.